Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Estamos dando início a mais uma live aqui na The Wine School Brasil. Oi, Rose Castro. As pessoas estão entrando já. Muito obrigado pela presença. Empório de Bolonha. Boa noite, Rose. Raquel. Kelly Bergamo, olá. Então, aguardamos. Boa noite, pessoal. Eu vou começando então a apresentação aqui da escola. Então, a The Wine School Brasil foi a primeira provider dos cursos WSET, Wine and Spirits Education Trust de Londres, não é? E ministra esses cursos já há um bom tempo no Brasil, há mais de 10 anos. E ela faz parte hoje do grupo da VSX Club, e que também é uma escola, é uma empresa de educação do vinho, não é? A gente teve uma agenda no início do ano. Seu Nelson, por favor, faça a solicitação. Aguardando a confirmação do seu Nelson. Boa noite, Alex. Oi, seu Nelson, me vê perfeitamente? Perfeitamente. Beleza. Bom, eu estava já apresentando a escola, falando que ela faz parte do grupo VSX, né, que também é uma instituição de ensino no mundo do vinho, e nós ministramos cursos principalmente os cursos da Wine and Spirits Education Trust, que são conhecidos como cursos WSET, na qual eu, por exemplo, tenho nível 3 dos 4 que são preconizados, né? A gente está com uma agenda de cursos, estava com uma agenda de cursos antes da pandemia. Fizemos um plano B que previa cursos a partir de junho. Entretanto, vamos ter que fazer um plano C. Então, aqueles que estavam aguardando cursos, por favor, vamos ter que aguardar mais um tempo, porque as coisas ainda estão muito perigosas, digamos assim, não é? Oi, Nara, tudo bem? Eu vou me apresentar, então. Eu sou Alex Copete, meu nome é Alex Copete de Araújo, mas o pessoal me conhece no mundo do vinho como Alex Copete. Eu sou engenheiro de alimentos e sou especialista em vinhos WSET 3, né? E ainda tenho um mestrado em engenharia química na área de aromas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu já tenho 12 anos de estrada, e esse homem que vai falar comigo hoje aqui nesse bate-papo é um dos responsáveis por eu estar aqui ainda hoje. Vamos falar disso também. E hoje eu trabalho para uma rede de supermercados que tem sede aqui na cidade de Concórdia, onde eu estou falando agora nesse momento, que é o oeste de Santa Catarina, e se chama Passarela Supermercados, na qual eu estou responsável por estruturar toda a área de vinhos deles, e formar mix e criar uma cultura de vinho também maior dentro da rede. Eu apresento o senhor Nelson Essenburg, então, nosso convidado de hoje, com muito orgulho. Sempre digo isso, meu padrinho no mundo do vinho. A esposa dele, a senhora Regina, também, obviamente. O senhor Nelson tem uma história muito interessante sobre vinhos, e ele vai contar um pouco disso para nós, além de ser hoje o gerente da filial da Decanter em Florianópolis, Decanter Importadora, e sócio proprietário da Essen Vinhos, que foi a primeira loja de vinhos finos em Santa Catarina, lá nos idos de 1995, não é, seu Nelson?
Pode se apresentar, pode dar uma boa noite, seu Nelson. Bem-vindo. Olá, Alex. Boa noite a você. É um prazer conversar com você. Eu gosto muito de conversar com você, porque você sempre estudou vinhos, né? Há pouco ali embaixo também a entrada do Maran. Maran também. Uhum. Adoro vocês. Sim. Tá falhando um pouco, seu Nelson. Fala alguma coisa, continua. Pode continuar falando. Você falou comigo que para a gente falarmos alguma coisa sobre a história dos vinhos de Santa Catarina, né? Exato. Esse é o nosso tema da noite, seu Nelson, e do pioneirismo dos vinhos da Serra Catarinense até os dias atuais. Sim, E eu pensei nesse tema porque eu, como catarinense, e também porque iniciei carreira numa empresa da Serra Catarinense, achava interessante que a gente pudesse fazer um tema desse que é bastante interessante para o nosso público, com certeza. É uma região que lançou-se há alguns anos e vem se mantendo e caminhando muito bem ano a ano, não é? Safra a safra. Então, eu queria que o senhor contasse como é que foi o pioneirismo da Serra Catarinense. São Joaquim, basicamente a cidade principal, né? certo, Alex. Eu vou começar contando a história, digamos assim, básica do início, né? Como começou. É um pouquinho longa. Sim. Nós começamos na nossa loja. Ela tinha um grupo, a confraria, eu acho que foi a primeira confraria de vinhos de Florianópolis, e nós levávamos todos os anos pessoas, um ônibus, visitar os nossos, nossas representadas que tínhamos em Bento, né? Eram 4 vinícolas, né? E o que acontecia? Visitávamos, era almoço, outra era janta, eram shows, eram degustações, isso nos idos de 90, né? 95, 6, 7, 8, mas isso aí tudo aconteceu em 99. O que houve em 99? Retornando, sempre levávamos um ônibus, né? 30 pessoas, 20 e tantas, né? E esse ônibus, na metade do caminho, ali na freeway, teve um problema mecânico e parou. Parou poucos momentos, uma hora, digamos assim. E aquela turma que estava sentada, aquela turma do primeiro banco, né, sentados ali, começaram a conversar. Mas por que Santa Catarina, a Serra Catarinense, não tem vinho, não tem produtor de vinho? Por que estava Vale de São Francisco, Campanha Gaúcha, Serra Gaúcha, tudo estava assim, desenvolvendo, bem, tá, tudo estava assim num auge. E Santa Catarina morto, né? Nós estávamos ali em 4 sentados, né? 4 pessoas. Até posso mencionar os nomes, né? Que era o Acari Mencione, por Amorim. favor. Posso falar? Posso falar o Menciona, nome? por favor. Tá. Era o Acari Amorim, né? O Francisco Assis Brito, o Adolfo Nunes Correia e eu, conversando ali, batendo papo. Aí, falando assim, gente, que tal nós comprar lá uns 10 hectares e nós fazer o nosso vinhedo próprio? Porque naquela época a onda era Cabernet Sauvignon e Chardonnay, né? Isso há 20 anos atrás. E todo mundo assim incentivava, vamos, aquela coisa, né?
E, e o que que aconteceu? O Brito disse, não, mas eu tenho um amigo agrônomo em São Joaquim e ele pode nos ajudar. E não deu outra, isso foi em outubro, né? Foi em outubro. E em novembro, num fim de semana, subimos, eu, o Brito e a Karim, e fomos procurar um terreno, 10 hectares. Né? Só Ô, 10 hectares. Nelson, o Brito já era funcionário da Ipagre nessa época? Já. Já. Né? Vamos procurar 10 hectares para nós fazer um sítiozinho, né, tal, tá? E chegamos lá e saímos procurando, né? E o Renato Sander, né, que é esse agrônomo, foi nos levando, né? Mas não existia área de 10 hectares. Era tudo 200, 500, né? Mas não tinha recurso para isso, né? E não deu certo a primeira, saímos meio frustrados, né? E aí foi em início de dezembro, o Renato liga, disse, achei uma área para vocês. E aí fomos lá. E realmente, é onde hoje fica a Quinta da Neve. Inicialmente chamava-se Cajuvá. Por que Cajuvá? Cajuvá é o pinheiro mais resistente, mais forte. Então, não, isso vai ser um projeto forte, grande. Virou Depois símbolo. achamos que Virou aí, símbolo. vamos mudar para até o Acari sempre dizia, como é que vamos botar um nome de um vinho Cajuvá? Vão achar que é de caju e uva, não vai dar certo, né? Não é certo, né? Sim. E, bom, achamos aquela propriedade e adquirimos ela. Aí o Adolfo teve que sair da participação, porque ele estava com outro projeto aqui em São José. Aí ficamos nós três só, o Acari, o Brito e eu, e começamos a iniciar o negócio. Mais tarde, conversando esse assunto com o Robson, aí o Robson Abdala, aí ele entrou na sociedade, era 25% a cota, né? Aí começamos a trabalhar, preparar o solo. O solo começamos a trabalhar em 2000. Ano 2000. 2000. 2000. Certo. E o seguinte, era tudo patamares. Teve que se Ô, fazer Nelson, tudo em patamares, né? Porque é tudo acidentado ali, né? Mas daí, nesse exato momento, em 2000, quando decidiram mexer na terra, o que a Ipagre tinha, o que já tinham de pesquisa sobre principalmente clima e solo? O que já se tinha para vocês ter a certeza de começar a revirar a terra? Nada. Não tinha Nada. nada. Tinha nada. Tinha 3 pés de Cabernet Sauvignon que um pesquisador da Ipagre havia trazido da Califórnia. Estavam lá no parque da Ipagre, em sistema latada, mas sem importância, né? E aí, o que vamos fazer? Mas a moda era Cabernet Sauvignon na época. Sim. Aí resolvemos importar 2.000 mudas de Cabernet Sauvignon e mais 1.000 mudas de Pinot e 1.000 de Chardonnay. Aí dissemos, não, Cabernet deve dar aí. Porque se dá Ipagre, deve dar aqui também. Se a Chardonnay e a Pinot não der, se ela amadurecer muito cedo, fizemos espumante. Essa era a nossa cabeça. Sim. E assim plantamos e foi. Gente, e trouxemos também 13 variedades diferentes, 13 variedades, 50 mudas de 13 variedades diferentes. Nebbiolo, Turiga, Sangiovese, Sangiovese, e não me lembro mais o que é tudo. Syrah. Syrah também veio.
Sim. E trouxemos vamos fazer uns experimentos. Ninguém tinha, não havia história, não havia Ô história, Nelson, a Kelly não está tinha perguntando se algum já tinha alguma experiência com enologia, algum de vocês. nenhum. O Nenhum. que mais tinha, eu pela loja de vinhos, né? O Certo, resto não tinha nada, o resto era tudo bebedor de vinho, certo. né? E o que fizemos aí? Então trouxemos essas mudas e vamos ver, vamos apostar. Só que aí, o que aconteceu? Ah, aí nós três, nós quatro, quando chegávamos em São Joaquim, nós éramos chamados os meninos da uva, né? Os Sim, quatro, quando nós íamos jantar à noite, aí se juntava o prefeito, que era o Teio, já hoje falecido, o Pirata, a pessoa folclórica de lá, os sim, meninos da uva, e assim, sim. e foi indo. Os malucos da uva. Era mais ou menos isso, né? Pô, Sim. se enfiar lá naquele fundão lá e plantar uva, né? É. Bom, o que aconteceu aí? Aí, com isso, se esparramou, ou se espalhou essa notícia que tinha uns malucos ali plantando uva, né? Aí começou a vir aquela TV da Ipagre, começou a vir outra TV, começou o pessoal a anunciar, começou a falar, começou a e dizer, São Joaquim está plantando uva, né? E começou a se espalhar essa notícia, né? Sim. Mas nós éramos muito pequenos, né? Mas que ótimo. E logo depois, o Suzin, vizinho nosso, no ano Suzin. seguinte, também importou um pouquinho, plantou mais algumas uvas. Depois veio o Dilor Freitas, mas ele plantou lá em Bom Retiro. Mais tarde ele foi para São Joaquim. E depois veio os 12 apóstolos, né, que Sim. plantaram 12 apóstolos. Por que 12 apóstolos? Eram 12 agrônomos e investiram também em uva, né? E Seu tudo Nelson, e muita coisa errada, né? Muita coisa errada. tentativa e erro, claro, né? Né? Plantado em Y, aquele sistema Sim, em Y, que sim, devia ser tudo em espaldeira, né? sim. E assim por diante, né? Muita coisa errada, né? E tratamentos errados, poda errada, né? Deixa eu Até fazer, que deixa eu fazer uma pausa aqui para falar que a mamãe da Olivia, a minha filha, o meu chefe aqui, o seu Alexandre Simeone, que diz que empreendedor é assim mesmo, vai na cara e na coragem, né, seu Nelson? Agora deu uma cortada aí no sinal. Desculpem, pessoal. Eu, pelo menos, não estou escutando o seu Nelson. Alô, seu Nelson? Pessoal, caiu a conexão do seu Nelson. Desculpe aí o inconveniente. Seu Nelson, por favor, reconecte. Ele já vai entrar. Deve ter dado algum problema na internet do seu Nelson. Já vamos voltar. Só um momento, pessoal. Se a gente tiver precisar de mais tempo, a gente a gente estende a live. Seu Nelson, tenta entrar de novo. Desculpem aí, pessoal. Acontece a conexão às vezes, né, dá esses problemas mesmo. Mas é, ele falava do pioneirismo, não é? E realmente desbravar um local. Eu acho que isso aconteceu em várias regiões do mundo, não é?
nós somos muito jovens ainda na produção de vinhos, e aí a gente tem ainda muito recente isso, né? O seu Nelson já está voltando aí, já vai entrar. Voltou. Voltou, Alex. Voltou. Tá bom. Vamos retomar. Bom, Vamos dar uma avançadinha no tempo. Quando é que foi que começou a surgir as primeiras uvas? alô? Alex, aí começou toda essa história, começou a aparecer todo mundo, né? São Joaquim está produzindo uva, e aí veio a Embrapa, veio outras. Para mostrar aqui, ó. Não sei se você vai conseguir. Aqui, ó. Embrapa 2003. Tá aí. Eu ia Tá pedir vendo, para o senhor Alex? mostrar o vinho que estava degustando. Não, eu estou degustando um mais novo, né? Tá. Esse 2003, quando nós começamos a mandar amostras para a Embrapa começou a fazer seus testes, né? De todos os experimentos nossos, para ver qual a uva que seria adequada para aquela região. Antes disso, o Brito já sempre dizia assim, a Montepulciano é a uva daqui. Ele já dizia isso. E depois, dali uns anos, a Embrapa, dos experimentos que a gente mandava 40 quilos todos os anos para a Embrapa, de todos os experimentos, a Embrapa publicou e confirmou que era a Montepulciano, a uva de São Joaquim. Mas antes disso, esteve lá conosco o Tonieto, que é um pesquisador também da Embrapa, e ele falou assim, nós entregamos para ele um histórico de clima de alguns anos. Ele disse, gente, esse clima aqui é o clima da Alsácia. Né? É da Alsácia. Vocês têm que plantar uva branca aromática. Por que a Sauvignon Blanc dá tão bem em São Joaquim? Está aí, Perfeito. um exemplo. E a Perfeito. Montepulciano, por que dá tão bem? Né? Está ótimo. Então, a Montepulciano foi por um acaso, né? Porque a Quinta da Neve trouxe e constatou, a Embrapa constatou que era a melhor uva, né? Então, E hoje, né? hoje... São Nelson, Sim. trazendo para os Sim. dias atuais, hoje temos bons exemplares de Montepulciano à venda, não é? Exatamente. Temos bons, excelentes produtores hoje. Excelentes Sim. produtores. Tá? Então, a Quinta da Neve, como foi pioneira em videiras, trouxe muita videira nova, trouxe coisas novas, diferentes, que não existia, os outros depois foram atrás. Claro. Foram vendo o que é melhor e foram trazendo, né? Nós temos assim hoje, muitas vezes o pessoal confunde, não, quem é líder, quem foi o pioneiro em São Joaquim é a Vila Francione. Não, o pioneiro foi a Quinta da Neve, a Vila Francione foi como vinícola. Sim, primeira vinícola, né? Tanto que esse vinho aqui foi feito pela Vila Francione. É um Pinot Noir 2005 da Quinta da Neve. Né? E esse é o vinho que o senhor está degustando? Ainda não. E esse Cabernet aqui, 2006, também foi feito pela Vila Francione. O Chardonnay da Quinta da Neve, 2004, foi o primeiro vinho da Vila Francione quando ela lançou o Chardonnay dela. Mas não, a uva era da Quinta da Neve. Sim. Então, a Vila teve muita importância ali, porque ela ajudou o Dilor
Freitas, quando vivo, ele ajudou muito os pequenos produtores, que nem a Quinta da Neve, ajudou muito o pessoal, né? Sim. Eu vou tomar um Montepulciano, tá? Montepulciano. Dá licença? Trocou. Eu vou abrir isso aqui, que isso é da minha coleção, quero ver quantos anos. E esse Pinot Noir tem uma história muito interessante, Alex. Eu não lembro que ano foi isso aí. Teve uma competição de 29 ou 28 Pinots do mundo inteiro. E esse vinho estava presente. Gente, ele ficou em 12º lugar, ganhou do Vosne Romanée, do Jacques Cachot, que eu acho fantástico, né? O Jacques Cachot ficou em 13º, e esse ficou em 12º, vinho de Santa Catarina, aqui em cima. Espetacular. Dias atrás, espetacular. Esses dias atrás, eu ainda tenho algumas amostras, coisas antigas, até feito pela Ipagre, coisa assim. Abri um Pinot Noir 2004. Gente, é um Borgonha envelhecido fantástico. Então, os vinhos de Santa Catarina, os vinhos da Serra Catarinense, eles se prezam, eles são bons para envelhecimento. Sim. Eles envelhecem muito bem. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Me perguntaram a gente por que, se o clima é parecido com a Alsácia, por que se investe tanto em Cabernet Sauvignon? A resposta é bastante simples, é porque a Cabernet Sauvignon é a uva mais procurada pelo cliente. Pelo quem toma vinho, a Cabernet Sauvignon é a uva mais plantada no mundo, a uva vinífera mais plantada no mundo, e Cabernet Sauvignon vende em qualquer lugar do planeta. Agora, Alex, mas tem um senão. A Cabernet Sauvignon era a mais plantada até anos atrás. Quando se descobriu que não é a Cabernet não é a melhor uva de São Joaquim. A Cabernet, ela deixa muita pirazima, aquele herbáceo. Eu lembro que as primeiras Cabernet que eu tinha eram extremamente herbáceas. Visitando o Anselmo Mendes, que é um produtor fantástico do Minho, né? A primeira coisa ele falou, vocês têm que desbastar as folhas quando chegar como é que ele chamava? Quando chegar o pintor. Pintor quer dizer quando as uvas começam a ter a cor. Tem que tirar até a terceira folha em cima para o sol queimar essa pirazima. Gente, se tu tem 1 hectare, tudo bem. Agora, tem um grande produtor aí, como é que ele vai fazer isso? Ele não tem condições. Né? Então, a Cabernet, ela não é longeva. Tu bota ela numa garrafa, deixa, esquece, ela envelhece bem e aguenta muitos anos. Mas a piracima não tem jeito. Tu não tira dela. Não sai. Então, esse herbáceo dela é terrível. Então, a prova disso... Sim. A prova disso é esse vinho aqui que eu estou tomando, seu Nelson. Apesar de não ser da principal região, que é São Joaquim, mas é da altitude catarinense, né? Esse aqui é um vinho da Villaggio Grande, que é o Além Mar. O Além Mar, que é um corte de Cabernet Franc, Merlot e Malbec, que foi elaborado por Antônio Saramago. Essa foi uma homenagem que o pessoal do Grando resolveu fazer aos portugueses que chegaram no Brasil, não é? E que também povoaram aqui um pouco a Serra, né? E o Planalto Catarinense. E esse aqui é um Safra 2012, seu Nelson. Está perfeito, está num estágio evolutivo muito bom, acidez muito boa ainda, tem 12,5 de álcool, mas ainda tem um pouquinho da pirazima. E aqui não tem Cabernet Sauvignon, aqui tem Merlot e Cabernet Franc, que tem mais pirazima um pouco, né? Merlot tem mais que o Cabernet Franc, mas tem menos que o Cabernet, né?
E ainda tem. Então, os tintos de bastante tanino precisam de mais tempo de garrafa e mais tempo de guarda, não é? Agora, uvas como Montepulciano, como a Sangiovese, como a própria Pinot Noir, a Syrah também tem alguns exemplares, né? Alguns vinhos que voltou bem, conseguem se fazer vinhos não tão longevos, né? E sem contar, óbvio, o clima alsaciano e o terroir semelhante àquela região também proporciona Sauvignon Blanc, Chardonnay, agora, né? As italianas como Garganega, não é? A gente tem visto, a gente tem exemplares laranjas até, né? Leone di Venezia é uma das proeminentes dos últimos anos, né? Que se especializou basicamente em uvas italianas. A gente pode citar outros como o Villaggio Bassetti, né? Que faz também, o Villaggio Conti e assim vai. Isso tudo inspirado em vocês. Grequeto também, a Kelly está lembrando. São tudo inspirações que a Quinta da Neve proporcionou a todo mundo que chegou depois, não é? Essas são. Porque até final da década de 90, no Brasil só se consumia Cabernet e Chardonnay. Ninguém sabia o que era Sangiovese, o que era Tempranillo, o que era isso, né? Então, depois, em 2000 e pouco, começou a vir as uvas, vinhos europeus, começou -se a aprender a tomar Tempranillo, Sangioveses, enfim, Syrah e outras uvas que antes não se tomava aqui no Brasil, né? E hoje, São Joaquim, ali, você vê que ninguém está mais plantando. Agora vou plantar Cabernet Sauvignon. Não, ele planta outras uvas, né? Ele já tem o vinhedo. Se ele vai ampliar o vinhedo, ele não vai plantar Cabernet. Ele vai plantar outras uvas, né? Isso é muito bom, né? A Pinot, quando ela dá bem, é maravilhoso. O problema dela é que ela é uma uva precoce e você, de 5 safras, você tira 2 ou 3. Porque senão a geada vem e acaba com ela. Então, ela já é uma uva de produção baixa. E ainda não dá? Sim. É difícil. Por isso que muitas vezes o Pinot, sempre dentro da mesma linha de vinhos, ele é sempre um pouco mais caro, né? Ele sempre é Exatamente. vendido um pouco mais caro porque a dificuldade de se produzir, a gente sabe disso. A gente tem o exemplo da Bourgogne, que conta muito isso, né? Com os vinhateiros lá colocando fogo no meio dos vinhedos, em fogareiros, né? Para espantar a geada. Isso acontece em várias partes do mundo, mas especialmente na Borgonha, que planta muito Pinot Noir. E ali também a Chardonnay também sofre bastante com isso, né, Nelson? A Chardonnay e a Pinot são irmãs, né? Sim. Para você ter uma ideia, na Quinta da Neve, a gente já... É cômico esse negócio. Já botamos lona em cima do vinhedo para proteger, só que dava um vendaval de madrugada, arrancava tudo, né? Já botamos pneu para queimar, não Nossa. adiantava, né? A gente já fez de tudo lá. E não adianta. Então, tem que ir pela sorte. Deu, não deu, não deu. Não adianta. Mas quando dá, a Pinot é maravilhosa. E outra uva, eu me lembro o Betu, que era o enólogo da Quinta da Villa Francione, Sim. daquele experimento que nós trouxemos, um ano deu muito bem a Nebbiolo. Ele diz: Nelson, eu queria ter 1 hectare dessa uva. Mas depois disso não conseguimos mais colher. Mudamos, inclusive, o sistema de condução, mudamos tudo.
não conseguimos, não deu. Não sei se o clone que veio errado, e essa eu até estranho que nem todo esse pessoal que está hoje vestindo em uvas italianas e não estão trazendo Nebbiolo. Eu até gostaria de saber por quê, né? Um dia ainda eu me afastei um pouco de São Joaquim, mas eu gostaria, um dia eu vou subir para perguntar por que ninguém traz Nebbiolo, né? E a Nebbiolo é fantástica, né? Vamos ver, né? Seu Nelson, vamos um dia voltar lá, né? Vamos junto, seu Nelson. Eu quero ir junto com o senhor lá para nós ver o que está acontecendo e saber das novidades do que vem por aí, né? Alguém pergunta sobre a safra 2020. Já temos algumas histórias aí, algumas notícias dizendo que a safra 2020 me parece ser uma história, uma safra muito boa também, como foi aí 2012, 2015, 2017, né? Foram safras dos últimos anos muito boas, né? Nelson, me conta um pouco, antes de a gente passar para os dias atuais, me conta um pouco como foi estabelecer depois com a chegada, acredito que a Quinta da Neve tenha dado um salto depois da chegada dos sócios da Decanter, né? Me conta um pouco depois disso, como que se estruturou e como ela se colocou no mercado e vem trazendo até hoje, assim, depois dos prêmios, das pesquisas, enfim. Na época, quando éramos nós, o Brito, o Acari, eu e o Robson, inclusive nós tínhamos assim, cada semana ia uma dupla para lá. A dupla era eu e o Brito, outra dupla era o Robson e o Acari. Subia aos domingos ou segunda de manhã. Passava lá a segunda-feira resolvendo tudo que tinha que resolver, administrativo, financeiro, tá. E aí isso foi indo. Aí chegou num ponto, o Brito saiu da sociedade, vendeu as cotas dele para a Decanter. Tá. Aí sobrou, como o Brito não estava mais, não era meu companheiro de subir, de resolver as coisas lá em cima, eu fiquei sozinho. Continuou aí o Robson e o Acari, e eu fiquei sozinho, porque a Decanter não subia comigo, ela confiava em mim. Sim. Aí eu resolvi vender minha parte também. Vendi em 2007, né? E vendi para a Decanter. E deixando para eles. E aí a Decanter montou a estrutura de uma unidade de vinificação. Isso Sim. ajudou muito. Porque até então ela estava dependendo de terceiros. E a partir dali ela começou a fazer os vinhos ali mesmo, no local. E isso aí deu um salto de qualidade nos vinhos muito grande. E fez uma instalação simples. Uma instalação simples, bem orientado pelo Anselmo Mendes, o português. Ele sempre dizia, você não precisa fazer uma coisa sofisticada. Fazer uma coisa simples, dentro do que tem que ser, e pronto. E isso, assim eles fizeram. Então, hoje, a unidade de vinificação da Quinta da Neve é uma unidade muito simples. Sim, Não é uma indústria. É uma indústria, não é uma boutique. Ela não é turística. Sim. É para fazer um vinho, fazer bem feito, fazer essas coisas. E é isso que eles estão fazendo. Então, eles estão fazendo os vinhos de qualidade, né? O mercado, infelizmente, eu acho que não é só com Quinta da Neve, esses vinhos ficam tudo aqui no sul, né? Eles não vão lá para cima. É pena. Deveriam estar rodando lá no Rio de Janeiro, São Paulo, subindo mais ainda. Eu posso falar um pouco disso, porque eu fui gerente de vendas da Vila Francione no início da carreira no sul do Brasil, mas eu frequentava São Paulo principalmente nas reuniões. Depois eu trabalhei o Empório de Bolonha fez uma pergunta, eu já vou responder na sequência.
Depois eu entrei na Pericó, e aí eu atendia Rio e São Paulo. E a maior dificuldade dos vinhos catarinenses para chegar a fazer sucesso nas duas metrópoles do país era basicamente o que todo vinho brasileiro enfrenta, que é sempre uma concorrência mais acirrada com os vinhos, principalmente sul-americanos, em termos de preço. E outro revés seria o desconhecido, porque a Serra Catarinense ainda é hoje um tanto quanto desconhecida do público brasileiro. Quando se fala em vinhos brasileiros, logo se pensa em Serra Gaúcha, ou no máximo a Campanha Gaúcha, né? Claro que entre nós, né, profissionais do vinho, estudiosos do vinho, a gente sabe que isso é que isso é mais corriqueiro, mas a dificuldade estava no preço, que ainda hoje, pela produção pequena, né, que se tem-se custos mais elevados. Também é mais difícil plantar lá, né, Nelson? É mais custoso também, né? Devido ao solo, devido a toda a estrutura que se precisa ter. E, claro, o desconhecido. Falando de Pericó, vou responder a pergunta do Empório de Bolonha, nosso amigo Patrick. Nós temos um exemplar que se chama Ice Wine da Pericó, que eu acho que foi feito em 2 safras apenas, na qual preconiza fazer os vinhos com uvas congeladas no próprio pé, não é? Isso quem faz bem é o Canadá, quem faz bem é a Áustria, que tem clima no inverno, no verão, na saída do verão, já bastante frio, né? Que é o caso, o ciclo da videira em São Joaquim é mais longo, não é? E a colheita passa do verão, né, Nelson? Vão se colher praticamente no outono, na maioria das vezes, ou até inverno, né? Então, não sei se você acompanhou, Nelson, alguma vez essa colheita na madrugada, né, que o seu Vander fazia lá na Pericó, fez, eu acho que por pelo menos 2 safras, eu acho que teve, né? Resulta num um vinho doce, né, de sobremesa, com um rendimento bastante baixo, porque as uvas devem ser colhidas a menos 7 graus e vinificadas a essa temperatura, não é? Na realidade, que eu me lembro, foi uma safra só. Eles conseguiram fazer uma só. Uma só. E não conseguiram fazer outra, né? São Joaquim tem uma situação bem particular. Como falei da Pinot e da Chardonnay, que são uvas precoces, qualquer verãozinho, qualquer oscilação de temperatura que se dá em agosto, por exemplo, ela brota. E São Joaquim, de repente, em setembro, outubro, sempre falam lá a geada né, A geada negra. não é negra, de finados, né? Geada de finado. Gente, isso é novembro, né? Novembro? E acontece. Né? Mas essa não é prejudicial, né? Mas então você vê o frio, né? Mas mata, por exemplo, a Pinot e a Chardonnay, acaba matando. Já tu pega a Chardonnay, a Cabernet, pega a Sangiovese, pega a Montepulciano, isso aí, tudo brota depois. Né? Então ela se estende, e aí tem outro a Cabernet, por exemplo, que é de ciclo longo. A Vila Francione, por exemplo, colhe ela em maio. A Quinta da Neve colhe ela em mais ou menos entre a primeira e segunda quinzena de abril, porque a Vila Francione fica em 1.100 metros e a Quinta da Neve fica em 1.150, né? Então, essa diferença acontece. Mas se a geada desce antes, seria um problema. Sim. Um problema seríssimo. Né? Eu me lembro que uma vez o Mário Gás, comentando com ele sobre a Carminer. Será que a Carminer daria bem em São Joaquim? Carmener é a última a amadurecer, né?
Dizer Deus o livre. Nem pense em plantar Carminélia em São Joaquim, que Tá não vai louco. colher nunca. Nunca. Não vai matar nunca, né? Não vai. Eu colhi Cabernet, eu colhi uva eu não me lembro se era Cabernet, provavelmente. Eu colhi uva na Vila Francione, uma vez levando um grupo de clientes, dia 6 de junho. Uhum. Dia 6 de junho. Então, é algo que. Isso também vem a provar também, né, Nelson? A pirazina, né? É, Demora. e tem, Alex, que quando a gente começou a plantar uva, ninguém sabia de nada, né? E perguntando, questionando lá, indo, né? Onde foi nos comunicado, nos dito, né? Que o outono não é chuvoso lá em cima. E realmente ele não é chuvoso. Não, E o exemplo foi esse ano. Ele, sim, quando entra o outono, para a chuva e a uva começa a maturar. Já tu pega a Serra Gaúcha, bem na época da colheita, muitas vezes é chuvoso. Essa é a sim, diferença. sim. Enquanto na Serra Gaúcha está chovendo, na colheita, na Serra Catarinense, quando vão colher, não tem chuva. Né? Tem, um- É, tem, um, tem uma coisa também, Nelson, que a gente precisa evidenciar, né? Que em todo lugar que se planta uva, se vê e se pensa na amplitude térmica, né, diária, né? isso é muito Eu tenho, importante. eu tenho um exemplo que é coincidência de números também, que é bastante interessante. Num dia 8 de dezembro, em São Joaquim, fazia na Vila Francione 8 graus, às 8 horas da manhã. 8 de dezembro, 8 da manhã, 8 graus. Dezembro, já entrando o verão. Ao meio-dia, ou seja, 4 horas depois, fazia 32 graus. Isso aconteceu comigo, mas isso foi em Então, fevereiro. Foi sim, em final de fevereiro, fui pegar uns peão no centro da cidade, levar lá para baixo, estava 7 graus. 7 graus, em fevereiro, final de fevereiro. sim. Meio-dia, estava quase 30 graus. Essa amplitude térmica é maravilhosa lá em cima. Então, isso Amplitude aí térmica em pouco tempo, né? Em 4, 5 horas, né? é, isso Então, aí é fantástico. E tem uma coisa, Alex, que me chama a atenção, tanto, não só São Joaquim, tu pega outras regiões, Santa Catarina, regiões de altitude, você não vê nenhum produtor de origem vitivinícola. Não tem um que eu saiba. Não tem um. por quê? Todos são. Por quê? Ou é um Por quê? empresário de um ramo, ou é um empresário de outro ramo, ou é outra coisa. Esses caras, eu, por exemplo, também, o que mais conhecia da nossa equipe era eu que conhecia um pouco mais do ramo, né? Mas ninguém veio, por exemplo, de uma vinícola do Rio Grande do Sul, uma vinícola de um lugar, uma vinícola da Europa, alguém veio se instalar ali. Ninguém. Ninguém. É porque é difícil, né, Nelson? É difícil entender aquela região ali, É. não só nesses aspectos, né? É uma região Mas aí, que o poder. aí tu vê, o pessoal do Rio Grande do Sul investiu lá em cima, Petrolina, investiu na fronteira, investiu lá. Mas na Serra Catarinense, nenhum investiu. Nem o pessoal É lá que, de Videira veio investir ali. é que, é que a região da Serra Catarinense, aqui para o oeste, o poder público esquece um pouco também, né? O desenvolvimento demora a chegar e isso também a logística é um entrave bastante importante, né? Mas assim, contemporizando agora, trazendo mais para os dias atuais, Nelson, para a gente também atender ao tema. Então, nos últimos anos, o que se viu assim foi o surgimento de novas uvas, né, os projetos novos, como vamos citar aqui, Leone de Venezia, vamos citar Vilásio Bassetti. O seu Bassetti está aí presente,
Baixa produtividade, ele está dizendo, sim, a produtividade ali é menor, sim, a gente sabe. Villaggio Conte, e outros mais, Vinhedos do Monte Agudo, enfim, uma infinidade de produtores que estão ali fazendo vinhos e atendendo, acredito, mais ao público, né? O que a gente também não falou é dos espumantes, né, Nelson? Os Sim. espumantes também são produtos que estão atendendo muito a clientela e com exemplares fantásticos também, né? O que surpreende é, por exemplo, alguns rosés serem feitos de Cabernet e Merlot, não é? O que o senhor pode dizer sobre os espumantes? Eu gosto. Aí que vem a dificuldade. Não se consegue fazer espumante com Pinot e Chardonnay, porque o clima não ajuda para isso. Sim. E aí o pessoal criou fazer com Cabernet e Merlot e outras, né? Os primeiros, eu me lembro, os primeiros Cabernet, primeiros espumantes feitos com essas uvas eram terríveis, a pirazima lá dentro. Depois, com o tempo, conseguiram corrigir. Sim. Sempre tinha assim, se um espumante fosse bom de Cabernet e Merlot, na França, Em Champagne. não, na Em região de Bordeaux. Cabernet, Em Bordeaux. Bordeaux, grande produtor de espumante, né? Sim. Ela não é uma uva para isso, né? Sim. Ela foi adaptada. Foi Sim. adaptada, o pessoal ajeita para fazer. Sim. Né? Ô, Nelson. Não é uma uva específica para isso. Não é uma Sim. crítica. O pessoal aqui deu uma ajeitada e está fazendo. Né? Ô, Mas por Nelson. quê? Porque não consegue produzir o suficiente de Merlot e Chardonnay para poder fazer. Não tem. O clima não ajuda para isso. Sim. Né? Ô, Nelson, tu dirias que a Serra Catarinense já pode se dizer que tem uma uva símbolo, uma uva que a represente, ou um conjunto de uvas, ou vamos falar assim, de um estilo de vinho que se pode dizer da Serra Catarinense, enfim, o que representaria em termos de uva e em termos de estilo de vinho, vamos dizer assim, na tua Para opinião? mim, do que está sendo produzido, para mim, são três uvas. Primeiro, a Sauvignon Blanc. Sem dúvida. A Sauvignon Blanc, sem dúvida, né? Outra é a Sangiovese e a Montepulciano. São as três uvas. Tá, essas aqui, o pessoal plantando, vinificando direitinho, fazendo um trabalho bonito, fazendo as coisas, sempre vai dar bem. Né? Isso indiscutível. E ainda vai se descobrir com outras. Ali hoje você tem esse pessoal trazendo mais outras variedades italianas, que nem o Leone de Venezia e outras ali, vai se descobrindo mais outras, né? Hoje os centros experimentais são as vinícolas. Né? Sim. Né? São as vinícolas que sempre a própria fizeram vinícola todo o que faz trabalho. a sua tentativa e erro, né? Agora, assim, eu que tenho a Sauvignon Blanc como minha uva branca predileta, posso dizer que eu coloco, sou professor, hein? Olha, professor da escola, mas eu coloco Serra Catarinense como dos lugares para plantar Sauvignon Blanc no mundo, porque o Sauvignon Blanc de São Joaquim é típico, é no nariz, em qualquer degustação às cegas, é batata. Tem um ali, a gente já sabe que porque é descritor fiel do terroir de São Joaquim, né? A gente também não falou dos rosés. Um estilo de vinho que eu acho que pode ser dito como Serra Catarinense é rosé, porque os exemplares de rosé que nós temos
seja eles mais a Provence, assim, a cor mais clara, mais puxando a uma casca de cebola, seja os mais rosados, assim, quando se faz de Cabernet, ou até de Malbec, já vi também, são exemplares bastante típicos, são muito elegantes, são frescos, alguns com mais tanino são gastronômicos, não é? Então, eu acho que você falou bem, Sauvignon Blanc, Sangiovese, Montepulciano e o estilo de vinho rosé que, com as suas garrafas belíssimas, né, fazem também um atrativo à parte, não é? Exato. Voltando a Sauvignon Blanc, eu sempre dizia, a Sauvignon Blanc também tem um tratamento especial. Não é simplesmente fazer, vinificar e pronto, não. Ela tem todo um trabalho da forma de fazer ela, né? Assim como o Bassett faz de uma forma, a Quinta da Neve faz de outra forma, a Sanjo fazia, infelizmente a Sanjo... A Sanjo ainda tem. A Sanjo está lançando safra nova. Bem aquilo que tu falou. É impressionante essas três vinícolas, a característica do Sauvignon Blanc, essas três vinícolas. É um exemplo. É aquilo que eu volto a falar, que aquele pesquisador da Embrapa falou, esse clima de Alsácia aqui, vocês têm que plantar uvas aromáticas. Talvez teria que fazer uns testes com mais outras uvas aromáticas, né? Gewürztraminer. Gewürztraminer, eu acho que seria uma ótima Gewürztraminer aí, se alguém se aventurasse. Pra você ter uma ideia, naquele experimento das mudas, a Quinta da Neve trouxe 50 mudas, mas ela veio com o nome de Traminer. E no Brasil, o registro de Traminer não existia na época, né? Sim. E que só existia como Gewürztraminer. E ela foi descartada, né? Não pudemos plantá-la, né? E foi uma judiaria isso. Hoje nós estaria sabendo se a Gewürztraminer daria bem ou não daria, né? Então, falando da Ribolla Gialla também, do Conte também, sim, a Refosco, a Garganega também são uvas bastante interessantes. Nós estamos indo para o final da live, Nelson. Eu queria agradecer muito a sua contribuição para nós aqui. Foi bastante enriquecedor. As pessoas não conheciam esse pioneirismo de vocês, tá? Agradeço imensamente. Eu quero lembrar vocês que a nossa próxima live é no sábado, dia 9/5, dia 9 de maio, às 18 horas, entre a Kelly Bergamo e o Fernando Seixas, da Taylors. Vamos falar das classificações de Porto. Muito interessante. A Kelly, nossa professora, é educadora de Porto. O Fernando Seixas representa uma das maiores empresas que faz Porto do mundo, a Taylors, e vai ser uma live também muito interessante. Nelson, suas considerações finais em 1 minuto. Eu acho que nós devemos, que os produtores hoje de Santa Catarina não percam a esperança, plantem variedades novas, tragam novos experimentos e vamos descobrindo cada vez mais clones diferentes para Santa Catarina, que é diferente do que plantar lá no Rio Grande do Sul, né? Pedir para eles trazerem, cada vez que importarem, o vizinho importar, me bota 50 mudas disso aqui junto, que eu quero experimentar isso aqui, vamos ver se dá. Se não der, corta fora. Né? 50 mudas não é caro. Né? Então, façam esses experimentos. Invistam nisso. Por favor. É isso, Nelson. Vamos encerrar. Boa noite. Muito obrigado e até breve. Até breve. Tchau. Tchau. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Saúde. Saúde. Saúde.